Seguindo aqui então a continuidade, né? Vamos fazer a marcação dessa parte de baixo aqui, que é a marcação final da beirada dos pelos aqui. Vamos seguir então fazendo esses detalhes, né? É legal a gente saber o seguinte, aqui tem que ser bem clarinho, então usar a tinta 10%, tá? E fazer movimentinhos de pêndulo para conseguir fazer os pelos, alguns maiores, outros menores, né? Deixar algumas mechinhas para poder a gente escurecer depois. Lembrando sempre que os pelos eles vêm seguindo todos dessa posição, né? Eles vêm entrando numa coerência, né? Que é interessante a gente seguir sempre. E aí para cá ele já vem, desce um pouquinho, depois ele vai começar a subir para lá, olha só, para seguir a parte das costas, né? Aqui ele já começa a subir. Então a gente vai ter que fazer as curvinhas aqui de uma maneira bem legal para poder seguir esse padrão que o pelo tem que ir para cima agora. Sempre fazendo a marcação com a tinta mais clara de início, porque depois a gente tem condições de escurecer onde precisa. Isso é muito importante, porque se já faz direto os pelos iniciais com agulha muito profunda, vai ficar mais escuro, lógico, né? E se você usar a tinta mais escura também, depois você não tem como fazer o plano de clareamento, principalmente na pele artificial. Na pele do cliente, às vezes dá para você jogar um pouquinho de branco, um pouquinho de cinza prata para poder clarear um pouquinho, mas é bom sempre levar em consideração que você fazendo do claro para o escuro fica mais fácil de você reformar alguma coisinha que precisar depois. Então a gente vai limpar, olha só, parece que tinha ficado tão escuro, mas na realidade não é para ficar escuro, é para ficar mais suave mesmo. E depois a gente vai aos poucos chegando no nível que a gente quer, né? Vai fazendo a quantidade de pelo a mais, deixando algumas camadas e tudo mais. Depois a gente vai escurecendo aos poucos. Então vamos fazer toda essa marcaçãozinha aqui primeiro, para depois pensar em escurecer. É uma sequência gradativa que tem que ser seguida sempre. Lembrando que, olha, aqui tem esse contorninho da orelha aqui, que é um pouco mais escuro. Então aqui a gente tem que escurecer um pouquinho mais para fazer essa bordinha aparecer mais. Fazendo um movimentinho de vai e vem sempre. Agora já pressionando um pouco mais para conseguir escurecer onde a gente precisa. Chega uma hora que fica até gostoso de fazer, porque você acostuma com o movimento da mão e aí a coisa rende, entendeu? Aí o desenho rende, começa a ficar satisfatório, né, o seu trabalho. Porque até enquanto você tiver com um pouquinho de dificuldade, você vai achar um pouco chato de fazer, vai ficar desanimado com algumas partes que não estão ficando do jeito que você quer. Mas deixa essas partes para fazer no final, né? Que aí você, aos poucos, você vai corrigindo depois algumas partes que precisam ser corrigidas. Não tente fazer tudo de uma vez para não se chatear, né? Para não ficar estressado em relação à maneira que tem que ser feito. Então, olha só, agora entrando em cima de alguns pelinhos para poder fazer essa mixagem, né? Para poder dar realmente a continuidade dos pelos em relação a essas camadas, né, que tem de cores diferentes. Então agora sim a gente começa já a dar uma refinada no desenho
e fazer um pouquinho mais de movimento de pelos onde não tinha, onde a gente fez só a marcação no início. E aí agora sim começa a ficar mais bonita a imagem do desenho. Usando sempre a tinta mais clara, tá? Agora eu estou usando a tinta 10%, só que eu estou pressionando um pouquinho mais a agulha para que ela entre em algumas partes e faça um movimento ali um pouco mais escuro, né? Para dar uma profundidade em algumas partes que eu quero que mostre a separação, né, dos pelos mais escuros e dos pelos mais claros nas camadas, né, que eles estão. Então, voltando já agora para fazer um pouco mais de detalhes aqui nessa parte escura, né? Ainda usando a 3RL, para poder fazer a entrada dos pelos, né? Para que dê uma fluência na camada, onde a gente quer que apareça os pelinhos mais escuros e que deixe as partes dos pelinhos mais claras também. Fica mais bacana dessa maneira. Aí agora aqui vamos escurecer um pouquinho mais, né? Porque essa parte aqui ela é a parte de baixo da boca. Tem realmente que escurecer um pouco mais. Mas eu acho que eu vou deixar para fazer essa parte aqui mais com a Magnum mesmo. Vou só escurecer um pouquinho aqui essa parte de baixo do focinho, para dar uma impressão de que aqui realmente é a parte escura da boca, né? Então aos poucos a gente vai corrigindo o que a gente quer, a gente vai delineando melhor, afinando os detalhes para chegar a ficar do jeito que a gente precisa, né? Então isso aí é um processo gradativo realmente. Vamos voltar aqui então para essa parte, né? Que agora aqui é o detalhe final desse local, para depois eu poder fazer o sombreado com a Magnum.
fazer agora o tom meio tom. Já fiz primeiro o mais clarinho, e agora vamos tentar dar uma melhorada em alguns detalhes, escurecendo algumas partes, para poder ficar realmente parecido, né, com a profundidade de pelos, um pouco mais escuros, um pouco mais claros. Aqui, olha, tem que ser um pouco mais escuro, porque ele não tem uma divisão tão clara aqui, né? Então vamos ter que subir um pouco mais esse escuro aqui, escurecer um pouquinho mais essas partes. E é seguindo essa característica que a gente vai vendo mais ou menos o que pode fazer para ficar mais próximo, né, do desenho original. Vamos erguer um pouquinho mais aqui essa parte, escurecendo, né? E vamos para cá de volta. Ó, o legal de você fazer pelo é que você leva e traz os pelinhos, olha, ó, se leva e traz, você consegue fazer uma camada legal de pelos irregulares, isso que é importante, com tonalidades diferentes em relação ao que você vai estar esperando ali de cor, né? Então, se você quer mais escuro, você pressiona um pouco mais a máquina. Se você quer mais suave, você faz mais levezinho mesmo, claro, né? Vou fazer só algumas marcações aqui.